O que fazer quando tudo falha? Tudo é errado. Fazer quando eu cometo uma falha terrível. O que fazer, né? Então você vai descobrir. Vamos ver na Bíblia o que a gente tem que fazer quando a gente falha, né? Não é a gente fugir, não é a gente querer não resolver. Nós vamos descobrir aqui na Bíblia. Mas antes, se você acha que alguém precisa ouvir essa mensagem, compartilha, curte, comenta, se inscreva no canal, porque isso ajuda, né? E talvez você conheça alguém aí que tenha falhado e acha que não tem jeito. Com Jesus tudo tem jeito, né? Se a gente olhar para a cruz, quando estavam 3 pessoas penduradas lá, uma começou errada, terminou errada. Uma começou certa, terminou certa. Outra começou errada e terminou certa. Então Jesus pode consertar tudo. Não há nada que o carpinteiro Jesus não resolva. Mas sem demora, vamos ver o nosso estudinho de hoje. Nosso tema é o que fazer quando tudo falhar, né? O que a gente vai fazer? Vamos ver aí um personagem na Bíblia que vai nos ajudar a direção, que é Pedro. Pedro. Olha Lucas 22, do 31 ao 34, a versão Almeida Revista e Atualizada, ARA. Olha o que ela diz, o que a Bíblia diz. O Pedro, ele vacilou feio, né? Pedro deu uma escorregada feia com Jesus, né? E talvez você pode ter dado essa escorregada, pode ter vacilado, e hoje é dia de voltar e consertar isso, tá bom? Então olha só o que Pedro fez. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E você sabe o que Pedro fez, né? Mas Jesus disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negará, antes que o galo cante. Cruz, credo, Jesus falou. Todos nós enfrentamos falhas. Você não é imune de falha. Se você é um ser humano, a não ser se você for um anjo. Se você for um anjo nessa terra, ou a segunda vinda de Jesus disfarçada, você é imune de tropeçar e de errar. Todo humano erra e tropeça. Às vezes, quando eu vou aconselhar, como pastor, vou aconselhar uma pessoa que caiu, tropeçou, isso não me surpreende, porque ela é humana. Pode acontecer. Não muda. Se eu conheço a pessoa, não muda o que eu penso dela. Não muda nada. Ela é um ser humano. Ela não deveria, mas por algum meio ela facilitou, se deixou levar, ela tropeçou e caiu, seja homem, seja mulher. O que importa é o levantar. Não vai ficar prostrado, né? Eu não sei se você já errou e a sua consciência te pesa. Se te pesa, tá pesando a sua consciência, nós vamos aprender hoje aqui como que a gente pode consertar os erros, né? Uma das maneiras é não repetindo mais eles. Uma das maneiras que a gente pode acertar daqui para frente é não cometer novamente o mesmo erro, né? Nós vamos ver isso aí na frente. Vamos aprender um pouquinho com Pedro aí. Então, todos nós já enfrentamos falha. Você já falhou, você já cometeu algum erro, até consciente ou inconsciente. Um crente, a vida de um crente, a vida de uma pessoa que crê no Senhor, ela já é liberta dos pecados. Então, o pecado é um acidente. Um erro é um acidente, não é algo programado, é algo que não foi previsto. E vamos aprender com Pedro como recomeçar. 3 passozinhos só. 3 passos rápido e curto. Se você conhece alguém que já falhou, lembra que lá no início que eu falei? Compartilha esse vídeo. Compartilha esse pensamento, compartilha essa palavra para ajudar a pessoa a sair do estado que está. Que Deus tem o poder de recuperar toda pessoa. Deus tem o poder de transformar tudo, tá bom? Então a primeira coisa, reconheça a sua falha e se arrepende. Foi o que Pedro fez, nós vamos ver aí. Se você não reconhecer que você errou, como é que vai ter mudança? Se tu tá ruim em alguma situação e você percebe que a culpa é sua,
Cara, você tem que mudar, senão não vai melhorar. O arrependimento é o primeiro caminho para ser restaurado de uma falha, de um pecado, de uma atitude errada. É o primeiro caminho. Não existe outro caminho. Primeira porta, quando a gente erra, a gente falha, a gente peca, a primeira porta de entrada que devemos passar por ela é a porta do arrependimento. E verdadeiro e genuíno. Não é remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é mudança de atitude, é mudança de rota. Acompanha comigo aí, por favor. Olha só, Lucas 22, deixa eu tirar aqui para que a gente possa... não, dá para ler direitinho. Lucas 22. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negará, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente, a dor do arrependimento. A dor, o arrependimento não é apenas um sentimento de culpa, uma consciência pesada. É uma decisão de mudança. Eu vou mudar a rota. É como se você estivesse numa estrada, dizendo assim, ó, caminho errado, retorne. Remorso, você chora, meu Deus, estou no caminho errado, mas continua no caminho errado. Arrependimento não, a placa está dizendo que você está errado, então você faz o contorno e vai pelo caminho certo. Isso é arrependimento. É isso que gera mudança. O que gera mudança é arrependimento. Olha que o Provérbios 28:13 eu deixei separado aí, para que fique bem firme aí na sua mente. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o confessa e deixa. Olha o arrependimento. Eu tenho que confessar o meu erro e deixar. Aí eu vou encontrar misericórdia. Aí Deus se move em minha direção. Aí vai ter transformação. Aí o ego, a soberba caiu por terra e Deus pode se mover sobre essa pessoa quebrantada, essa pessoa arrependida. Provérbio 28:13. Confessar e deixar alcançará misericórdia. Pedrão foi por esse caminho aí e restaurou ele, como a gente vai ver ali para frente. Segunda coisa, deixe Jesus restaurar a sua identidade. Você tem uma identidade. Você é uma pessoa que ele criou, ele fez. Você é filho e filha do Senhor. E ele quer restaurar essa identidade, essa característica sua, como fez com Pedro aqui. Acompanha comigo, João 21, do 15 ao 17. Ó. Depois de terem comido, porque Jesus vai atrás de Pedro. Jesus vai buscar Pedro. E Pedro está lá na praia. Versículo 15 de João, capítulo 21. E depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse assim, ó, Jesus dando a identidade. Então, sua característica, sua identidade, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, mas Pedro não estava atento. Jesus, assim como ele negou Jesus 3 vezes, Jesus está dando a oportunidade de ser curado, dizendo que o ama. Tu me amas? Ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: então apacenta minhas ovelhas. Jesus sabia que ele amava ele, mas ele teve um tropeço, ele tropeçou. Ele não deixou de amar o Senhor. Ele cometeu um erro. E Jesus tem um poder que a gente precisa aprender. Não é porque uma atitude errada aconteceu, se cancela todo o resto. Não, não. Pedro continuava amando Jesus, ele errou, ele tropeçou, ele falhou, ele foi fraco, ele teve medo, ele se assustou, ele não queria ir para a cruz, ele ficou assustado, amedrontado, mas Jesus foi lá e restaurou a identidade dele, dando 3 vezes para ele se curar daquela que negou Jesus, e Jesus deu a identidade para ele, dizendo assim, ó, a sua função, a sua característica, o seu propósito aqui é levar o evangelho para outras pessoas, que outras pessoas conheçam a mim. Essa é a sua função também, que outras pessoas, você está ouvindo a palavra, se você está aqui é um crente, se você aqui é um cristão que acredita no poder de Deus, então uma das nossas funções, uma das nossas identidades como filho e filha de Deus é apresentar esse pai para outros filhos órfãos.
que não conhece o Senhor. Jesus não apenas perdoou Pedro, mas restaurou sua identidade, chamando ele, perguntou 3 vezes: tu me ama, reafirmando a missão de Pedro e curando Pedro pela falha dele, pelo erro dele. Terceiro e último, avance com ousadia e cumpra seu propósito. Depois que aconteceu isso tudo com Pedro, Pedro se tornou um homem audacioso, impetuoso. Porque olha o que diz aqui a palavra de Deus lá em Atos 2, do 38 a 41. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Pedro começou a pregar lá. Foi fazer o que Jesus mandou fazer. Batizando em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, com a pregação de Pedro, de quase 3.000 pessoas. Daquele homem medroso, tornou-se um homem audacioso, tornou-se um pregador ousado no Pentecoste. Ele foi usado um instrumento de força, um instrumento poderoso para que as pessoas conhecessem. Então, de uma falha, Deus transformou esse homem que falhou num poderoso homem de Deus que é citado até hoje. Então, concluindo, meus irmãos e minhas irmãs, Pedro nos ensina que nossas falhas não definem nosso destino. Se hoje você sente que falhou, lembre-se, reconheça sua falha e arrepende-se. Deixe Jesus restaurar sua identidade. Avance com ousadia e cumpra seu propósito. Jesus não desistiu de você. O mesmo Deus que restaurou Pedro quer restaurar você hoje. Então, que você entregue a sua vida a Jesus, que você se arrependa do seu pecado, que você volte para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para você, tá bom? Eu vou fazer uma oração aqui, pedindo a Deus que te abençoe. Fazer uma oração aqui para que você volte para Ele. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre essa pessoa que falhou e está aí prostrada, com a consciência pesada, precisando de um socorro. Que essa palavra venha edificar ela, fortalecer ela, que ela se arrependa e volte. Como nós vimos com Pedro aqui, que a primeira porta é o arrependimento. Pai, se ela não está arrependida, gera no coração o arrependimento, porque quem gera o querer ou realizar é o Senhor. Que a bênção do Senhor venha sobre essa pessoa e que se ela se levante, Pai. Que ela se levante e saiba que Deus a ama, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, um dia de vitória, uma semana abençoada e um ano transformador, um ano de conserto, um ano de reparo e um ano de conquista. Que seja assim sobre a sua vida, que Deus te abençoe, shalom, até a próxima.